Alô, pessoal me ouvindo? Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos ver quem tá aqui hoje. PV, que eu não sei quem é o PV. Ah, é o Pedro. Pedro Vinícius, grande Pedro, Izinha, Carol Nascimento, Matheus, Renato, Paulo, Galvão, Tainara e Thalita. Tudo bem, gente? Que legal. Tava conversando aqui com o pessoal hoje, né? Pessoal e, na verdade, um rapaz que me chamou aqui para conversar. E eu achei engraçado, porque a gente tem tido os nossos encontros aqui, né? E esses encontros eles têm sido frequentes aqui no Discord. E eu estava conversando com esse colega, e ele falou assim para mim: "Ah, eu tenho tentado, né, entrar aqui no mercado, só que eu estou com uma certa dificuldade, eu não tenho conseguido, eu não estou conseguindo enxergar aqui as oportunidades que eu poderia abraçar nos games, nos esportes eletrônicos". E eu falei assim para ele, falei: "Que legal, né, mas qual que é a sua dificuldade?". Ele falou assim: não sei, não tenho conseguido, né". Aí eu falei: "Você tem assistido, por exemplo, as aulas do Discord? Você tem encontrado aqui com o pessoal na comunidade? Você tem se interessado?", né. E o colega falou que não. E eu acho engraçado, né, porque eu divido, gente, as pessoas, assim, que eu sei que querem ter esses resultados, né, os resultados sérios, eu divido em o cara festeiro, o aprendiz e o rainmaker, que eu chamo. O festeiro é aquele que gosta de festa, né, não quer nada com nada, ele só quer participar de vez em quando, aparecer, ver o que está acontecendo, ver se encontra alguma coisa que interessa a ele, e aí a pessoa vem e vai embora. Esse não tem foco. O outro, o aprendiz, é aquele que muito, muito, muito estuda e não faz nada. É aquele que só estuda, fica em casa e pega os livros e compra livros e lê livros e vai para pós e faz não sei o quê, enfim, e também não consegue cliente. O rainmaker é aquela pessoa que faz chover, literalmente faz chover. É aquela pessoa que não importa o que, assim, qual seja o desafio dela, ela tem comprometimento, ela tira a conveniência da frente, porque a conveniência é muito fácil, né, e ela passa a ter comprometimento. E a presença de vocês aqui, eu vejo isso, porque eu vejo as mesmas pessoas sempre presentes, eu vejo as mesmas pessoas sempre engajadas, e vocês é que tendem a ter os melhores resultados. Só tomem cuidado para não cair nessa vala comum dos eternos aprendizes, tá, gente? É muito importante estudar. Se você não estudar, você não vai ter bagagem para conseguir, lidar com os problemas reais que vão aparecer aí para vocês. Essa é uma verdade. Mas a gente tem que estudar e também a gente tem que fazer as coisas acontecerem, a gente tem que agir, né. Esse brocardo que a gente fala, rainmaker, é aquela pessoa que faz chover, é um jargão, né, que os americanos usavam muito lá para os índios americanos, que tinha os caciques lá que eles conseguiam, né, fazer um negócio assim chover, né. Enfim, eles tinham a tradição deles e tudo mais, e eles faziam de fato chover. E aí começaram a usar essa terminologia, para aquelas pessoas que tinham mais sucesso na vida, que eram aquelas pessoas que não se importavam com o que estava acontecendo, ou a dificuldade que ela ia enfrentar, se ela ia ter que acordar cedo, dormir tarde, não importa, ela fazia o negócio acontecer, né. Ela estudava e tudo mais. Então, esse é uma esse é uma enfim, é uma visão que eu tenho, que eu sempre tive, assim, pra mim, sabe, esse comprometimento. E eu acho que é muito importante, e eu noto muito isso nas pessoas, né. E depois as pessoas falam: "Ah, não tenho resultado, não tenho conseguido, né, tá difícil". Mas a pessoa é festeira, que ela acha que é, né, ela já acha que as coisas vão vir de bandeja? Entender o mercado, vocês que estão aqui, vocês estão entendendo ele. Aos pouquinhos, a gente vem conversando, e vocês vão passando a abrir a mente de vocês. Agora tem aquela galera que acha que, enfim, ela não precisa fazer nada, né, que as coisas vão vir para elas de bandeja, e não vem, cara, não vem, né, o mercado tá aí, o sucesso ele é para todo mundo, mas nem todo mundo vai ter sucesso. Essa é uma verdade também. Quem quiser ter sucesso pode conseguir. Então pense muito sobre isso. Comprometimento, como vocês têm tido aqui, essa galera que está online, aqui comigo agora, essa galera que nos assiste aí depois lá no YouTube, mas se você está aí sempre aprendendo, sempre trocando ideias, sempre, enfim,
trocando insights, gente, isso é muito importante, né? É muito importante. Ó o Matheus aí, quase todos eu vejo, Matheus, eu vejo. E mais, ó, o Matheus ele é da nossa comunidade interna, né? Ele faz parte do curso e tudo mais. E eu vejo assim, a galera do curso especialmente, né, eles já têm dentro da plataforma um batalhão de aulas, um arsenal jurídico lá de muita coisa para fazer. Eles têm as quests, eles têm as aulas ao vivo, e mesmo assim eles comparecem em todas as aulas, inclusive nessas aulas abertas que eu faço. Por quê? Porque sabem e entendem a importância de pegar um insight ou outro aqui e conseguir melhorar isso e ter os melhores resultados, né. Tem uma galera da comunidade que eu estou vendo aqui, ó, a Carol, as Carols, hoje, Matheus, a Soraya, né, já estão aqui na comunidade interna, né, e mesmo assim estão aqui presentes, né. Então todo mundo que está aqui hoje e que vai nos assistir depois no YouTube, continuem assim, gente. Continuem assim, porque é isso que traz resultados, tá. Ó, nosso tema de hoje. A Carol, a melhor comunidade. Eu sou apaixonado pela comunidade, eu sou suspeito para falar, né, eu tento, dar tudo que eu posso dar aqui, internamente, externamente, enfim, a gente vai caminhando aqui. E olha só, nosso tema aqui de hoje, gente, sem muita enrolação, é primeiros passos no mercado dos esportes, por onde começar. Eu vou dar uma dica para vocês hoje, para vocês se relacionarem e captarem clientes, que vai ser uma dica, assim, de ouro. Se souberem multiplicar essa dica que eu vou dar para vocês, assim, vocês não vão precisar de mais muita coisa. Vai ser assim, um primeiro passo que você vai dar, que você vai conseguir entrar no mercado e, meu, aí é uma questão de tempo, tá? Eu vou dar uma dica de umas comunidades aqui que vocês podem interagir com o público, e esse vai ser o primeiro passo para quem quiser começar a ter os primeiros clientes, tá? Ah, Soraya, olha aí, ó. Essa daqui é uma expressão da nossa comunidade. Foguete não tem ré. Depois que você entra, não tem mais jeito, você não sai mais. Aí é só seguir em frente. É isso aí. Show de bola. Ó, nessas últimas aulas que a gente teve, a gente veio batendo um papo sobre as oportunidades do mercado, sobre a atuação, as demandas específicas que a gente tem, e a gente falou de todas as áreas de aplicação, né? E mais importante, a gente falou da dimensão desse mercado, de todos os players que tem. Outro dia veio uma pergunta de um colega também que falou assim: "Ah, eu entendi aqui as áreas de atuação, demandas específicas e os players. Só que eu tenho uma dúvida, por exemplo, federações, né, como é que eu posso conseguir uma federação como cliente?" Mas aí a pessoa enxerga, quando ela faz essa pergunta, ela enxerga a oportunidade pela metade. E é isso que eu falo dos pontos cegos, gente. Porque quando a gente fala assim: "Ó, tem muita oportunidade em federação, confederação", mas não significa que você vai defender a confederação ou a federação. Porque elas muitas vezes já têm o seu corpo jurídico lá interno ou externo, eventualmente. Mas essas federações e confederações, o que elas têm de problema jurídico é uma coisa absurda. Então você não precisa estar do lado dela, você pode estar contra ela, você pode demandar contra ela, né. E é isso que eu faço. Eu não sou contratado de nenhuma federação ou confederação atualmente, mas eu demando contra elas. Eu tenho um monte de ação de cobrança, gente, um monte de ação de cobrança contra federações e confederações que fazem torneios, mandam uma molecada para fora do Brasil, aqui na América do Sul, América do Norte e Europa, para jogar, para competir, porque hoje eles recebem incentivos governamentais, e eles não pagam os torneios, não pagam a molecada. E tá cheio de ação de cobrança. Ontem mesmo eu estava fazendo uma. Então você não precisa demandar, assim, ter demandas a favor das federações e confederações. Se tiver, beleza. Mas se você não tiver, você pode demandar contra elas. E não é só isso, é uma série de coisas que elas têm problema, né. Elas têm problemas com os seus associados, elas têm problemas com seus prestadores de serviços, que são muitos hoje em dia. A gente vai ter agora uma frente parlamentar, isso vai demandar muito do mercado. Essas federações e confederações vão começar a crescer, vão ter mais federações e confederações, vão ter ainda mais torneios, com mais incentivos públicos, com recursos e tudo mais, né. Então, quando a gente olha essas oportunidades que eu comento aqui, gente, tentem olhar elas 360 graus, tá. Não vejam elas de forma parcial. "Ah, espera aí, federação e confederação. Eu posso ter uma aqui e uma aqui, mas e se elas já tiverem advogado, sumiu a oportunidade?" Claro que não.
cheio de oportunidade por aí, né, você pode especialmente demandar contra elas, tá. Isso é muito comum, gente, porque as pessoas falam assim: "Ah, legal, games, jogos, eu vou pegar uma publisher, eu vou pegar uma desenvolvedora", né, se você puder defender elas, melhor ainda, muito legal, ótimo. Mas a grande demanda não está a favor delas, né, muitas vezes está contra elas. Quando a gente advoga na área civil, na área trabalhista, na área empresarial, na área de direito tributário, contra quem a gente demanda no tributário? Normalmente contra o governo. Você não está a favor do governo, você não é um concursado, você não é, não é um funcionário público, mas quando você está na área tributária, normalmente você demanda contra o governo, contra o município, contra o estado, contra a nação. E aqui para a gente é o mesmo raciocínio. Deu para captar essa ideia? Que às vezes fica a mensagem que eu passo, às vezes o pessoal não consegue enxergar sob a mesma ótica que eu falo, né, e às vezes também não conseguem fazer um raciocínio mais amplo. Mas quando vocês tiverem essas dificuldades, troquem ideia, perguntem, mandem as dúvidas aqui, tá? Porque isso é muito importante para a gente não, assim, não perder o fio da meada aqui quando eu estiver dando esses exemplos, tá? Então, ó, a gente falou nas outras aulas, né, entendendo as oportunidades, a gente viu as áreas de atuação, então, e as demandas específicas. A gente falou muito sobre educação também, né, e especialização, que é algo que é muito importante. Sem estudo, sem bagagem desse mercado, desse cenário, é difícil você sobreviver por muito tempo. Então é muito importante pegar a área técnica, a área acadêmica também, né, e estudar a legislação, estudar a Constituição, a nossa Lei Geral do Esporte, que a gente está desmembrando ela aqui em algumas aulas e analisando artigos por artigos, e isso vai encher o repertório de vocês vão ter muita bagagem com isso, né, e é importantíssimo a gente ter essa consciência aqui de que precisa de educação e especialização, tá, gente? Até para que vocês possam se apresentar, assim, no mercado, né? Porque as pessoas elas precisam ver vocês como especialistas para que possam contratar, tá? Agora vamos falar dos primeiros passos. Qual é um primeiro passo que eu recomendo fortemente que todos os meus alunos façam para começar a ter os seus primeiros resultados? É ter um cartão de visita, mas não um cartão de visita físico com o logo do seu escritório, tá, não é nada disso, é um cartão de visita na internet, é uma rede social. A rede social hoje ela é nosso cartão de visita, isso é inevitável. A gente precisa ter um cartão de visita. E a gente tem que ter uma apresentação básica, mínima, dizendo que a gente atua nesse mercado, dizendo que a gente atende demandas de atletas, de times, de streamers, publishers, desenvolvedores, ah, de estúdios e ligas, enfim, e por aí vai. Daí você pode nichar aqui em algumas especificidades do mercado. E por que que eu falo isso? Porque quando a pessoa te vê, ela precisa, assim, rapidamente, identificar em você alguém que pode solucionar o problema dela. As pessoas que consomem serviços de advogados, especialmente nesse mercado, tá, eu digo, elas não estão preocupadas, gente, aqui muito com o que o advogado quem é o advogado, quem não é o advogado, elas querem saber se você vai resolver o problema delas, tá. Vocês podem perceber, se vocês praticarem um pouquinho de empatia, vocês vão ver que isso acontece com vocês também. Quando você vai ao shopping, você precisa comprar uma peça de roupa, você vai, sei lá, um terno, e as mulheres vão comprar um vestido. Vocês vão a uma loja, aí vocês chegam lá, vocês se preocupam com o vendedor? Normalmente não, vocês passam reto, só querem comprar o vestido, é comprar o vestido e ir embora, que eu tenho outra demanda, tem uma festa hoje à noite. Qual que é o seu objetivo? É a festa. O vendedor ele só vai passar, ele vai ser um instrumento na sua mão para te ajudar a escolher a peça certa, te falar os preços e, enfim, te ajudar a otimizar tempo. O cliente aqui no mercado dos esportes eletrônicos, especialmente essa garotada que está por aí, com dinheiro na mão e com um monte de problema para resolver, o que eles querem é contratar o advogado para resolver dessa forma os problemas, de uma maneira eficiente. E eles não vão ficar bajulando advogado, como era muito comum, né, antigamente. Eles não vão ficar chegando para advogado e falar: "Puxa, que legal, você é demais, estou feliz, você é muito, sei lá, muito famoso, você é muito conhecido no mercado, tô contratando melhor",
Isso é importante, tá? Mas não é o que é fundamental para o cliente. O cliente ele quer resolver o problema dele. Então, quando você coloca uma descrição assim na sua rede social, no seu cartão, e o cara bate o olho e olha aquilo, você já tira metade do caminho fora. Metade do seu trabalho já está ali. Porque a pessoa bate o olho e identifica, e fala: beleza, esse daqui vai resolver o meu problema. Porque ele já sabe que você atua com isso. E aí você já tem a sua identidade. Isso se chama marketing pessoal, gente. Esse é um primeiro contato que as pessoas precisam ter, tá? E aí, na sequência, quando você tem um cartão de visita desses, você precisa alimentar, né? Você precisa alimentar esse cartão de visitas, porque, querendo ou não, esse cartão de visitas, ele é uma rede social, né? E a gente precisa ter algumas produções de conteúdo ali. E as produções de conteúdo, elas não são qualquer produção de conteúdo. Ela precisa ser uma produção de conteúdo intencional, uma produção de conteúdo que você sabe como falar e conversar com aquele público, com aquele nicho que você vai trabalhar. Se você fizer qualquer conteúdo, um conteúdo conceitual, por exemplo, explicando uma coisinha assim, sei lá, banimento de conta é isso não engaja, isso as pessoas não vão sentir confiança em você. Por que não vão sentir confiança? Porque se o cara der um Google lá, aparece 1 trilhão de resultados em 1 segundo, que é banimento. O conteúdo ele tem que ser intencional, ele é diferente, ele tem que ser comunicativo e resolver um problema do cliente, passar uma informação para ele, né. Normalmente, nas redes sociais, é isso que se faz para conseguir, um engajamento. Isso eu estou falando assim, engajamento para a gente, né, que a gente tem um objetivo, que é vender serviço jurídico. Eu não estou falando engajamento de entretenimento, porque entretenimento é muito fácil. Se você falar de política, começar a falar de política, você vai começar a ter um monte de seguidor, você vai ter enfim, você vai ter audiência. É o que muitas vezes as pessoas querem, só que aí você perde o foco, né. Se você começar a perder o foco e não atender a galera do mercado, aí você vai começar a trazer um público que não vai ter interesse em consumir o seu serviço advocatício. É por isso que tem que ter tudo muito bem alinhado. Quando você tem o seu perfil alinhado com aquilo que você faz e você vai atrás do público certo, é isso que vai te trazer os primeiros resultados. É aquele velho ditado, né, a casa de ferreiro, espeto de pau, sempre falo muito isso. Se você fala que você trabalha com games, esportes eletrônicos, resolve o problema de streamer, de atleta de esporte eletrônico, de time, você está publicando conteúdo sobre família e sucessões, por exemplo. Isso não tem muito a ver com o que você fala. E aí a pessoa bate o olho, ela fala assim: "Opa, beleza, aqui eu tô vendo a pessoa especialista em games e esportes eletrônicos, vai falar minha língua, vai entender meu problema e vai talvez resolvê-lo. Deixa eu dar uma descidinha aqui". Aí ele vai lá, vai ver um conteúdo sobre direito constitucional. Aí você quebrou tudo que você construiu. Aí a pessoa pega e vai embora, vai procurar alguém que faça, enfim, que em tese vai resolver o problema dela, né. Vocês conseguem entender isso, gente? Faz sentido pra vocês o que eu tô falando? Comenta aí no chat. Porque esse é um primeiro passo. Esse é um primeiro passo, tá? É a identidade. Identidade visual, é a identidade do marketing pessoal. Porque na medida que isso vai acontecendo, vocês vão liberando caminho para fazer as outras estratégias, né? E a outra estratégia que eu queria trazer para vocês, depois que vocês tiverem um alinhamento em relação a isso, é, de fato, colocar o dedinho no mouse, no teclado e começar a correr atrás dos clientes. E como é que eu recomendo que vocês façam isso em primeiro lugar? Hoje eu vou dar aqui uma dica, tá? Uma dica. Vocês vão conseguir multiplicar essa dica. A gente tem um tempo limitado de aula aqui, não consigo falar de muitas, tá? Mas eu vou dar uma dica aqui que vai ser fundamental. Ah, olha lá, olha lá, olha lá. Ô, Carol, parece que a Carol tirou assim, ó, a minha dica da minha cabeça e colocou aqui no chat, Carol. Ela falou assim, ó: "Entrei num grupo do Face de meninas gamer para entender as dificuldades delas e aprender a linguagem do dia a dia". Eu ia falar exatamente do Facebook, que é uma ferramenta poderosa pra gente. Não para criar o perfil necessariamente, tá? O perfil, se você tiver como criar o perfil do Facebook, melhor ainda. Mas o Facebook, ele tem até uma barra lá, Face Groups, né? São os grupos do Facebook. Lá vocês vão encontrar grupo de tudo que vocês quiserem. Vocês vão encontrar um grupo de desenvolvedores de softwares,
desenvolvedores de jogos, gamers, vocês vão encontrar streamers, vocês vão encontrar grupos de todos os nichos que vocês quiserem dentro do mercado dos esportes eletrônicos. Todos os nichos. Só que aí você precisa descer. Você precisa falar assim, ó, e aí você traça por gênero, né? Você pega, por exemplo, sei lá, FPS, você pega um Counter-Strike, você pega um Valorant, e você vai descendo, você vai especificando. Se você jogar um grupo lá de Valorant BR, por exemplo, vai aparecer lá para você os grupos de Valorant brasileiros que existem ali no grupo. E as pessoas estão lá. Quando você publica, por exemplo, algo de interesse delas, teve uma polêmica no cenário, por exemplo, e algo que é jurídico, que você pode trazer uma informação relevante, vai lá e publica. Escreve para aquelas pessoas, elas vão ver o que você vai escrever. Aí elas vão entrar no seu perfil, elas vão dar uma olhadinha ali e vão falar, pô, que legal, o cara ou ela é uma advogada e especialista nesse nicho. Quanto mais grupo vocês vivenciarem e tiverem presentes, é melhor. Faz sentido isso para vocês? Tem muita gente tem muita gente que usa, assim, variadas redes sociais para replicar esse mesmo raciocínio. Usar o Instagram, a Twitch, Twitter, Steam, TeamSpeak, enfim, e tantas outras redes sociais que sabem que os gamers estão presentes. O Twitter, por exemplo, o Twitter ele tem lá hoje as comunidades dele. E no Twitter é onde a gente tem uma massa muito grande de usuários, de atletas, de jogadores, de consumidores, de empresários, de streamers. Isso daqui, gente, é uma dica matadora para vocês. Talvez seja até meio óbvio para vocês, mas é aquilo que a gente falou no começo da aula, cara. Às vezes a gente chega aqui, eu chego aqui, e tem aquelas pessoas que são as festeiras, aquelas que são os aprendizes, eternos aprendizes, e tem aqueles que são os rainmakers. Aí você precisa escolher quem você é. Quem que você é? Você é o festeiro que vem aqui, ah, legal, oba, oba, vamos lá, ouvir o que o cara tem pra falar e tal. Aí pronto, vai embora. Tchau. Daqui 2 semanas aparece de novo pra ouvir o que tem pra falar. Aí vai embora, some. Não tem comprometimento. E aí tem o aprendiz, que é a pessoa que só estuda. Vou estudar direito, vou estudar marketing, vou estudar. E o cara passa a vida estudando. E aí chega com 50 anos, legal, agora acho que eu sei alguma coisa. Mas aí vive cheio de incerteza, cheio de medo. Aí não adianta. Tem que ser aquela pessoa que faz o negócio acontecer, cara. Faz o negócio acontecer, entendeu? Vai lá e troca ideia mesmo, e chama o pessoal, e conversa, e publica. Faz uma postagem lá, de vez em quando, específica para falar com aquele público, né? Não vai publicar na página de Valorant algo do Free Fire. O pessoal vai cair em cima, né? E ninguém vai consumir. Tem que estar alinhado. Faz sentido isso ou não? Comenta aí, vocês estão muito devagar hoje. Ninguém vai ganhar moedinha aqui hoje, hein? Vamos ver se alguém vai ganhar moedas hoje. Ah, a Tainara falou faz todo sentido, dica dos grupos foi muito valiosa. A Zinha falou com certeza, conhecimento não usado se perde, show. O Levi falou, faz sim, eu estava sendo uma pessoa que só estudava, mas não fazia. E se pretendo mudar. É isso aí, Levi, cara, pensa muito nisso, sabe? Porque às vezes, e eu falo assim, isso por experiência, né, cara, eu vejo muita gente extremamente gabaritada, sabe? Extremamente gabaritada, mas não consegue seguir em frente, não consegue fazer a coisa acontecer. Né, e quando você está aqui dentro, Levi, por exemplo, dessas nossas comunidades, e vê as pessoas fazendo, vê as pessoas interagindo, vê como que as pessoas estão se portando, isso é algo que você se identifica e começa a fazer também, né, é ambiente, você está dentro de um ambiente que vai fazer você agir, você está num ambiente que vai te trazer ideias, porque as pessoas trazem ideias.
E essas ideias vão começar a te trazer ações e resultados. Isso é muito importante, né. Então para quem tem essa mesma vibe de: "Pô, vou estudar, vou estudar, vou estudar, vou estudar", e passa a vida estudando sem fazer. Pô, cara, estudar beleza, mas só estudar não paga conta, precisa agir, né, precisa se mexer, sair do lugar, que aí você consegue ter seus resultados, né. Ó, o Paulo falou: "Estou pensando em entrar em grupos do Genshin Impact, gostei do game, legal". É uma boa, Paulo, é uma boa, cara. Especialmente se forem grupos brasileiros, né. Precisa estudar só esses jogos direitinho, ver a expansão deles, verificar se eles têm de fato alguma comunidade mais forte, e aí você consegue traçar essas comunidades pelo número de usuários, por exemplo, número de seguidores, número de membros, né. Mas não se apeguem também só a número, tá, porque às vezes você pega comunidade que tem poucos membros, mas é uma comunidade super ativa, e é isso que é mais importante do que o número de membros, sabe. A Tainara falou que é um game em ascensão, né. O Matheus falou assim: "Participação em fóruns", é isso aí, cara, em fóruns. Essas são algumas maneiras, de prospecção que a gente usa, mas assim, eu sempre falo, né, gente, não viciem, não façam apenas uma forma de prospecção, tem que pulverizar, né, tem que tentar várias outras formas, porque é a multiplicidade, né, o investimento em várias formas de prospecção que começam a te trazer os melhores resultados aí. E aí quando você começa a ter os resultados, para potencializar suas vendas na advocacia, aí você precisa implementar os métodos de atendimento dessas pessoas que vierem até você, porque pensa assim, tudo é um ciclo, né, gente, na verdade é um processo. A primeira fase do processo é o que a gente está falando aqui, é fazer a prospecção. Depois que você fez a prospecção, qual que é a consequência da prospecção? É chegar a gente até você. Só que quando chega gente até você, seu público, seu prospecto, você precisa saber atender. E depois que você atende de uma forma eficiente, eficaz, aplica faz todo aquele empilhamento dos gatilhos, você precisa fazer ou entrar num processo de venda. Então, assim, é preparação, prospecção, atendimento e reunião e venda. E aí, por fim, você vai executar e entregar o serviço que você vendeu. É um processo, a gente está na primeira fase. E é uma fase muito importante, porque sem essa fase a gente não consegue trazer pessoas, né. É o que a gente estava falando ontem, eu estava conversando ontem com o pessoal aqui da comunidade interna, né. O pessoal da comunidade interna, a gente estava falando sobre essas questões voltadas aqui à prospecção, né, e a gente comentou sobre o vício em uma forma só, né. A gente precisa pulverizar isso, tem que diversificar. Porque na medida que você diversifica, você traz mais gente para dentro da tua página, do teu escritório, e é a quantidade de pessoas que você vai trazendo que você vai potencializando suas vendas, né. Isso é fundamental, isso é fundamental. Quer ver uma outra coisa, é que quando você começa a fazer essas prospecções, o que você constrói a seu favor? Você passa a construir uma audiência sua, você passa a fazer uma rede de contato, uma rede de relacionamento. E às vezes você vai lá e pega um time e faz uma parceria com um time, ou é contratado por eles, enfim. Isso vai te dando uma visibilidade gigante, porque esses times eles têm audiência. Tem time aí, cara, que às vezes o cara não tem nem um CNPJ, pra vocês terem ideia, mas eles têm uma visibilidade gigantesca, tem muitos seguidores. Foram lá, ganharam, sei lá, uma série B da Liga Brasileira de Free Fire, subiram pra série B, e aí de repente, puf, o cara estoura, chega a ter, sei lá, 100.000, 200.000 na rede social dos caras. Os caras não têm nem CNPJ ainda, mas tem uma audiência gigante. E às vezes você consegue ser contratado por esses times. E aí isso te leva para cima. E aí que você vai construindo, né, essa rede de contatos, essa rede de relacionamento, porque essas pessoas, gente, esses times, eles acabam tendo uma demanda muito grande e eles
assim, tem muitos contatos com muitos outros jogadores, porque eles fazem muitas peneiras para atrair jogador, né, e na medida que eles atraem os jogadores, eles começam a contratar, se relacionar, ou indicar para outros times, e aí se relacionam com outros times, que também provavelmente não vai ter advogado, ou se tiver, tá tudo bem, porque você pode assessorar o jogador. Aí uma coisa vai puxando a outra, isso vai se retroalimentando, né. E aí quando você passa a ter essa rede de contatos que você constrói, isso te traz uma isso te traz, assim, uma rede de networking, porque, por exemplo, imagina assim, aí você conseguiu uns clientes lá de Valorant, por exemplo. Aconteceu alguma coisa diferente no mercado do Valorant, você tem uma rede de contato de pessoas que, enfim, estão nesse mercado. Aí você pode usar outras técnicas que a gente usa para alimentar, eh, as informações. Então, por exemplo, sei lá, aconteceu um problema generalizado com os times, mudou o regulamento de um determinado jogo no meio do campeonato. Aí vários times vão ter problema. O que que você faz quando você tem uma rede de relacionamento com times que, enfim, fazem parte do Valorant e vão ter problema com essa mudança do regulamento do torneio? Lá no escritório, normalmente, a gente faz um workshop interno, fechadíssimo, só para aquelas pessoas que são da nossa rede de relacionamento. Aí eu fecho, vou lá e dou uma aula para os caras, do que pode acontecer, o que não pode acontecer, o que eles podem fazer, o que não podem, se vão ter que recorrer, se vão ter que usar processo, se não vão. Vocês percebem a importância de construir uma rede de relacionamento dessas? Aí multiplica isso, por tantos jogos quantos existem aí. É muita coisa, cara, é muita coisa. Enfim. Que vocês acharam? Faz sentido para vocês isso? Vocês têm alguma dúvida sobre esse tema que a gente falou hoje? Talvez o que tenha, assim, feito mais, sentido aqui para vocês, acredito que seja essa questão da própria das próprias redes sociais, aliás, dos próprios grupos, né, tipo Face Group, os Discord, gente, Discord é poderosíssimo nisso também. Discord vocês precisam viver ele, precisam estar aqui com ele, né. Twitch, ó, o Matheus aqui falou da Twitch. Twitch é fantástica também. E aonde estão os streamers, onde tem uma galera, né. E outra coisa, vocês percebem, o que a gente falou aqui, cara, não importa onde você tá, você pode estar em grandes capitais, em pequenas cidades, você consegue fazer a mesma coisa. Você consegue fazer sempre a mesma coisa, independente de onde você esteja. Ah, o Matheus falou assim: "Acabar divulgando seu trabalho durante a live de algum player, streamer, é certeza de conseguir alguma coisa". Com certeza, Matheus, sem dúvida, sem dúvida. Se bem que você sabe que há um tempo atrás eu tive um colega que ele pegou um streamer de grande repercussão, ele, enfim, fez um negócio lá com o streamer e pediu para fazer uma propaganda dele, né, e a OAB caiu em cima, sabia? Tem até uma jurisprudência falando disso. Sério. Mas é que assim, na verdade ele depois ele entendeu, né, e ele até confessou que errou, porque da forma como eles colocaram, e ele não scriptou com o streamer, né, deixou o streamer fazer lá a propaganda que ele achou que deveria fazer. Só que o streamer não conhecia o código de ética. E aí o cara começou a falar umas coisas lá, davam a entender que o cara estava prometendo resultado de ação e, enfim, deu problema, né, deu problema. Tem que só tomar cuidado, tem que scriptar e ir de acordo com o código para evitar qualquer outra demanda, né. É só isso que tem que observar. Mas eu não vejo problema, não vejo problema. Streamer é uma fonte fundamental, cara, especialmente streamer de audiências, né, que tem grande audiência, assim, é muito importante. Deixa eu ver aqui as perguntas, deixa eu ver se tem mais pergunta. A Matheus falou assim: "Ó, eu creio que seria mais para divulgação de posts, o que chamaria a atenção do pessoal". Show de bola, sem dúvida, sem dúvida. Isso é legal, isso é legal. Nos chats, também no chat, isso é legal.
Isso é muito bacana. Quem já fez isso aí? Quem já a Carol falou, a Carol Nascimento falou que participa, né, de um grupo do Face. E quem mais participa? Alguém aqui mais participa? Comenta aí para eu saber. O Levi falou assim, ó, exemplo do advogado que está falando do caso do Selbit. Esse doutor está ganhando bastante visibilidade. Conheci ele pelas notícias. Na verdade, eu não conhecia, né, o advogado. É, eu sou. O Selbit é meu cliente, né? Então acho que todo mundo aqui sabe, né? E teve essa polêmica aí que um advogado acho que falou assim: ah, o Selbit está processando todo mundo, tal, não sei o quê. E na verdade não era um processo contra as pessoas, né? Era um processo de quebra de sigilo telemático que a gente usou e a gente quebrou o sigilo de muitas contas. Então a gente chegou nos IPs, chegou nos endereços das pessoas, né, e tudo mais. Então tinha 271 links lá. Então, mas esse advogado ele pegou acho que a onda, né, e, e parece que teve visibilidade, né. Então é uma situação, né, gente. Inclusive é uma forma de se conseguir clientes, né, tendo essa visibilidade. É uma situação de que a gente consegue clientes assim. Mas tem que só tomar cuidado, porque é delicado. Às vezes o pessoal pega meio que ranço, sabe? Mas é uma forma, é uma forma, é uma forma. Show de bola. Que mais? Perguntas, dúvidas, questionamentos? Amanhã nós teríamos aula, tá? A gente teria aqui um encontro amanhã normal, mas a gente não vai ter os encontros de terças e quintas, pelo menos na próxima semana. Essa e na próxima semana. Porque eu tô com as aulas da comunidade interna, então nesse mesmo horário, nas terças e quintas, aí eu vou para as comunidades, aliás, para a nossa comunidade interna, tá? Mas deixa eu ver aqui, a lista de programação vocês têm aí, né? Aí a gente vai ter aula na segunda-feira. Segunda-feira é uma sessão interativa de perguntas e respostas. Vou passar o link aqui para vocês. Ó, então o cronograma das aulas. Anotem aí. Anotem aí. Salvem se possível, baixem se vocês quiserem, que aí tem todas as aulas direitinho, as adiadas, as que estão mantidas. Mas na segunda-feira a gente tem aula normal, tá? E nos finais de semana também tá livre aí o servidor. Ah, e sabe uma coisa que eu ia falar para vocês, gente? Ó, se vocês forem aqui num canal do Discord, aqui, o primeiro que vai aparecer para vocês, que é eventos. Dá uma olhada lá agora, dá uma olhadinha lá no canal de eventos. Você clicando no canal Eventos, vai ter o primeiro evento, que vai ser no dia 1º de março. Clica aí assim, ó, vai ter um botãozinho ali, me interessa. Clica naquele botãozinho. Por que eu falo isso? Esse daqui vai ser o nosso happy hour, vai ser numa sexta-feira à noite. E aí é só brincadeira, a gente entra aí, troca uma ideia, enfim, o pessoal traz uma bebida, cada um pega a sua bebida, e aí depois vai todo mundo jogar. Então entre aí, tá em eventos, clicou lá em eventos, clica me interessa para que você possa receber o aviso lá também, tá bom? Queria que todo mundo aí participasse, tá? Todo mundo é convidado, não precisa ser da comunidade interna não, tá? Nem que vocês apareçam aí só para ver como é que é, para dar um oi pra galera, porque é legal, é legal. É uma forma de fazer networking, tá? O Paulo falou assim, ó, mencionar em sua rede sobre as novas skins, personagens de determinado game, é um chamariz para seguidores? É sim, viu, Paulo? Também é. Mesmo sendo perfil profissional, mas perfil profissional desalinhado, porque se for desalinhado, Paulo, talvez não faça tanto sentido ou não tenha tanta eficácia, tá? Não tem certo e errado, cara. Aqui tem mais o que é eficaz e o que não é tão eficaz. Então, se você fizer, por exemplo, menção em rede, né, por exemplo, sobre esse tema, novas skins, etc., e tiver com o perfil alinhado, acho que é mais eficaz. Acho que é mais eficaz, tá? Show de bola. Então, acho que é isso, gente. Ó, segunda-feira a gente se encontra aqui então, sessão interativa de perguntas e respostas, a gente bate um papo, tá? Tem várias perguntas aqui que eu preciso responder ainda, que eu não respondi, eu vou deixando para responder aqui no próprio Discord, tá? E aí, quem tiver aí, venham para a aula, a gente se encontra aqui na segunda-feira então, tá bom?
Então é isso aí. Galera, grande abraço para vocês, obrigado pela companhia. A gente se fala.